Olá, gente, muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Aqui em Bragança bastante frio. Hoje domingo, né? Domingo. Aí para não ficar em casa, eu resolvi sair de bicicleta. Fazia 3 anos que eu andava de bicicleta. Aí resolvi fazer 40 quilômetros. Foi bem, fiquei feliz, gostei. Muito legal. Por que eu tô comentando isso? Porque pra gente perceber como é importante, né? A gente celebrar a vida. Eu acho que isso é importante. Tava pensando muito sobre isso. Aí cheguei em casa, na minha casa, olha que coisa linda. Nem parece de verdade, né? De tão lindo que é, né? Aí eu passei, tem uma planta lá no fundo do meu quintal. Passei de bicicleta e não vi, esbarrei e arranquei ela sem querer, tadinha. Isso aqui é uma dália, olha que belezinha, né? Tava pensando nessas coisas de como a natureza é perfeita, né? E às vezes a gente tá com muita pressa, né? Ou vivendo num passado, ou vivendo no futuro, e a gente acaba não percebendo as belezas, né? Olha que, gente, que perfeição, gente. Olha isso. Que espetáculo. Aí fiquei com dó, né? Vou deixar ela aqui em cima da mesa. Aliás, vou deixar aqui na CPU. Para enfeitar o nosso dia. Aqui do lado queimando um defumadorzinho para dar aquele, né? Enfim. Giló tá reclamando. Como vocês bem sabem, esse canal aqui é um canal de Evangelho no Lar, ou seja, a gente se reúne dia sim, dia não para fazer prece. E não desse canal, mas dessa playlist, né, do canal. E nós estamos aqui para dar continuidade, né? E bom, como vocês bem sabem, a gente usa como livro de referência esse livro aqui, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente usa também esse outro livro aqui, que a gente tem lido ele na sequência e tem trazido surpresas maravilhosas. Cirurgia Moral, João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelin. E a gente tem usado também esse outro livro aqui, que é Flor do Dia, do Sri Prembaba, onde a gente consegue nesses 3 livros fazer uma reflexão sobre a vida, né? Porque eles pegam pontos de vista diferentes, mas todos alinhados com a espiritualidade, né? E enfim, como vocês bem sabem, todas as vezes que a gente vai fazer a prece, a gente faz 8 minutos de respiração com o intuito de entrar na vibe da prece, né? Porque se a gente não simplesmente está na energia do dia, né? Ou seja, naquela energia densa, às vezes num dia de trabalho, num dia de estresse, naturalmente a gente está vibrando nessa energia, né? E aí, como é importante que a gente, vamos dizer assim, né, que a gente entre nessa energia da vibração, da paz, da tranquilidade, da harmonia, né? Pelo menos tente entrar nesse estado de relaxamento maior para que a gente possa fazer uma prece com uma qualidade um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. Senão a gente não foca, né? A gente não está nem numa coisa nem em outra, né? Porque hoje em dia, eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo é assim, o tempo inteiro eu chamo de ideias vetor, né? Você tá aqui, aí vem um negócio aí você tá aqui, vem uma ideia, atravessa daqui para lá, e depois uma de lá para cá, e depois daqui para ali, dali para lá, e aí, ou seja, a gente fica, né, pululando de uma ideia para outra, de um raciocínio para o outro, de um pensamento para o outro, e aí às vezes a gente foge do agora, né? A gente na verdade não consegue viver o agora. É muito difícil viver o agora, né? Hoje, como eu falei para vocês que fui andar de bicicleta, aí peguei uma estrada aqui e fui embora, né? E eu sempre andei de bicicleta.
E, enfim, aí eu fui, sabe, foi uma meditação, um relaxamento, um passeio muito gostoso, né? Porque também tem coisas que a gente gosta de fazer e que a gente se esquece, né? A gente não faz, não sei porquê. Porque a vida vai atropelando e vai requisitando você para outras coisas e tal, e você acaba deixando de lado. E aí eu tava andando e vendo a estrada e vendo tudo, né? E vendo, enfim. E aí é engraçado porque dá um reset tão legal na gente, né? Assim, essa planta aqui, por exemplo, eu estou mostrando aqui porque eu estou admiradíssimo com a beleza dessa flor. Olha que espetáculo! E eu tenho essa planta faz mais ou menos uns 4 anos. E ela floriu 2 vezes. Esse ano ela floriu porque eu melhorei os cuidados, plantei ela no chão, né? Porque ela estava no vaso e no vaso ela não floriu, nunca floriu no chão. Aí melhorei a adubação, cuidei, olhei, não deixei faltar água de jeito nenhum, aí ela floriu. E aí tava, sabe, caminhando, andando de bicicleta sozinho, fui até onde eu queria ir, que era, fui curtindo, quando vê já tinha andado 22 quilômetros. E isso foi muito legal. Eu sei que não é nada demais, né, para uma pessoa que é ciclista, isso não é nada, absolutamente nada, mas também não estou competindo com ninguém, né? Então assim, fiquei feliz porque fazia tempo, muito tempo que eu não andava de bicicleta, e peguei a bicicleta e saí na loucura, né? Perigoso isso, a gente pode se machucar, mas graças a Deus eu tava numa vibe boa, deu tudo certo, tamo aí, só com um pouquinho de olheira, cansado, mas já é uma lavada, né? Então, nós vamos fazer aqui nossos 8 minutos, vamos focar agora no que nós viemos fazer, né? Nós vamos fazer esses 8 minutos de respiração e logo em seguida a gente faz a evocação dos bons amigos e a partir disso então a gente começa a prece efetivamente. Tá bom? Eu vou aumentar o som aqui, vou colocar uma música aqui pra gente, né? E marcar o tempo enquanto a gente respira. A respiração que a gente faz é assim, ó, até a metade, enche o pulmão, pausa e aí solta lentamente. E quando solta, imagina uma fumaça branca, uma brisa, uma bruma saindo dos nariz, olhos, boca, dos poros. Isso seria teoricamente ou tecnicamente uma exteriorização energética. Isso é importante para a gente entrar efetivamente nessa nova vibração que a gente quer, que é um estado de relaxamento, de tranquilidade, para que a gente possa então dar continuidade aí no nosso trabalho, tá bom? Com vocês, John Easton e Aurora.
Muito bem, muito bem. Legal demais, né? É impressionante, pelo menos no meu caso, e é importante a gente começar a prestar atenção na gente, né? No meu caso, a velocidade da quantidade de ideias que eu sofro nesse período de respiração é muito menor. É um negócio maluco isso. Eu não sei se com vocês é assim, mas sabe quando a tua cabeça ela parece que desacelera? É isso. Desacelera a respiração, desacelera o cérebro. Doido isso, né? Mas vamos lá. Vamos começar então aqui a nossa evocação. Pai de infinita bondade e amor, que enche os nossos corações de alegria e de paz, permite-nos humildemente, a partir de agora, que possamos fazer uma prece pelos nossos irmãos e pelas consciências desencarnadas. Que os bons espíritos possam estar em nossa presença, orientando os nossos pensamentos, ajudando-nos a escolher boas leituras para o dia de hoje e orientando os nossos pensamentos para bem interpretá-las. Que haja paz, haja tranquilidade, haja luz e iluminação para essas consciências que, necessitadas de uma palavra, de uma orientação, possam recebê-las de alguma forma. E que humildemente esse momento possa ser importante para cada um que aqui se encontra presente. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 128. A Lei do Amor. Lázaro Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais dedicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo.
Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires cheios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que triunfando sobre a morte revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ele já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista do seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos que trazem consigo o progresso. Assim como a semente contém em si a árvore, os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco da sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E, mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Achei muito bonita essa leitura, e você vê que ela não tem nada demais, né? Uma leitura que não tem nada demais. Como deve ser a fala, eu acho, de um mentor, né? O mentor espiritual, ele não traz coisas fantásticas, né? Me parece ser uma mensagem de um espírito mais elevado, realmente. E eu gostaria de estender esse raciocínio da seguinte maneira. Vocês têm percebido que parece que a cada década que passa, cada vez mais o homem é confrangido a ficar pensando sobre a vida que ele tem e como é que e como ele leva a própria vida? Parece que a cada década que passa, né, vai ficando um pouco mais apertado, vamos dizer assim, esse desafio que é purificar o espírito, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, 100 anos atrás ainda existia enforcamento em praça pública e as pessoas iam assistir isso como diversão, né? Isso há 100 anos atrás. E também com a qualidade, né? Conforme a gente foi melhorando a alimentação, né? A gente foi melhorando a qualidade da alimentação. Isso também, de certa maneira, começou a fixar o homem em lugares, né? Antes o homem era muito mais nômade, né? Ele, em função da falta de infraestrutura, de estrutura que as cidades tinham, os povoados tinham, né? O homem, ele tinha que se deslocar muito mais, né, em busca de oportunidade, de comida. Às vezes ele nem fazia isso. Às vezes, por exemplo, se tivesse num lugar que tivesse minimamente condição de sobrevivência, ele ficava isolado ali, né? Mas obviamente com um sentimento e com uma necessidade muito grande, né, uma necessidade absurda para tentar sobreviver, porque ele precisava lutar pelo alimento dele, ou seja, caçando, seja plantando, seja cultivando, não importa. E hoje em dia você vai ao mercado, né? Então, assim, você tem um único lugar que você precisa ir. Se antes você precisava ir em 10 lugares para conseguir
a sobrevivência, né? Hoje não, hoje você vai num só, né? Que é, você só precisa ir no teu trabalho, e do teu trabalho depois ir ao supermercado, né? E obviamente essa estabilidade, essa regularidade na alimentação provavelmente fez o homem se fixar, ou pelo menos colaborou muito para isso. E parece que se a gente for olhar para trás e pensar, surgimento das máquinas, né? Depois a educação escolar, depois a gente o trabalho, né? Que obviamente na maioria dos casos era um trabalho num único ponto, né? Geográfico, né? Num único lugar. E aí agora mais recentemente, né, a popularização da internet, especialmente no Brasil, mas no mundo de um modo geral, né, também, fez com que muitos trabalhos pudessem ser realizados em escritórios, em casa, né? Muitas pessoas que são empreendedores, não empreendedores no sentido de mas são pessoas que trabalham em casa, no computador, ou tem uma lojinha, ou tem, enfim, presta algum tipo de serviço em casa, enfim. De certa maneira está restringindo esse homem moderno de sair das suas casas. Cada vez mais a gente está ficando mais parado, e ao mesmo tempo que a gente fica mais parado, parece que vem uma avalanche muito maior de informação. Não informação que acresce alguma coisa na tua vida, mas informação de todo tipo. Informação que te desafia, que te magoa, que te irrita, que te... né? E esse monte de informação que chega o tempo inteiro, né? A própria televisão traz um monte de bobagem, de porcaria para tua vida, né? Filmes, séries, né? Que determinando culturas, formas de comportamento, né? Enfim, se a gente for pensar nisso, parece que cada vez mais a gente tem que ter um senso de orientação próprio, né? Para a gente não viver ao sabor do vento, vamos dizer assim, porque cada vez mais a gente percebe que se a gente der uma bobeada, né, a gente perde o controle, a gente vai ser tragado, né? Ou dragado, melhor seria, por um sistema, por uma coisa que vai acabar levando você para sabe Deus onde, né? Às vezes até para a morte, porque você vai ficando tão sufocado de desgraça, de bobagem, de corrupção, de fome, de guerra no mundo, e a gente fica, né? Se a gente for levar isso, se a gente ficar consumindo demais isso acaba envenenando a nossa alma num nível assim que a gente, né, e aí obviamente vai cada vez mais, isso que eu quero dizer, aumentando a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. É como se a nossa realidade cada vez mais estivesse nos convidando para que a gente pudesse refletir sobre a vida, para a gente pensar no que é certo, no que é errado, que a gente definisse um código de moral, não, né, um código moralista, mas um código de moral, um código comportamental em relação a viver encarnado, né? Porque a gente precisa de um código comportamental, não dá para funcionar sem uma regra ou sem uma lógica de funcionamento. Não vou chamar de regra, que talvez seja um termo errado, mas sabe, tem uma lógica de funcionamento estar encarnado, e a gente precisa o tempo inteiro aprender sobre isso e obviamente se cuidar, né? Saber, por exemplo, se, sei lá, na Idade Média o cara não tinha muita noção de, por exemplo, bactéria, como aconteceu na peste negra, né? O cara não sabia que a sujeira era o principal causador, né, do espalhamento da doença, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muito mais informação, né? E obviamente isso vai meio que
definindo o teu comportamento em sociedade. Então, por exemplo, não dá, você tem que saber que, por exemplo, se você não quer que aquilo aconteça como aconteceu no passado, você tem que ter um comportamento diferente, ou seja, então hoje em dia, por exemplo, você tem uma série de regras para viver no mundo moderno, que é, você precisa se vacinar, você precisa, sabe, ter um hábito de higiene, você precisa ter uma casa para você morar, você não pode ficar no relento, né, como muita gente vivia antigamente no relento, né, pela falta de estrutura às vezes, né. Então a gente vai se organizando, a gente vai ganhando estrutura. Por exemplo, a própria regularidade da alimentação, né, permite que a gente hoje em dia tenha condições de ter uma casa, de ficar numa casa abrigado, aquecido. Por exemplo, hoje está sei lá, deve estar uns 11 graus aqui em Bragança, né? E isso então a gente precisa se abrigar. Não dá pra, né? E tudo isso pra gente chegar na conclusão que a gente precisa o tempo inteiro lapidar a nossa consciência, vamos dizer assim, né? Aprender como viver encarnado para justamente a gente ter condições de fazer um planejamento de atitude, de atividade, né? De lapidação espiritual. Porque não dá para você, por exemplo, querer ser espiritualista se você está passando fome, se você não tem casa, se você sei lá, não come direito, se você tem uma pessoa, sei lá, tá com uma doença muito grave e tal. Então assim, esses tipos de coisa, na verdade, eles dificultam a tua caminhada um pouco mais. E aí, obviamente, a gente precisa, na medida do possível, aprender essas regras e tentar se desvencilhar dessas problemáticas maiores, na medida do possível, obviamente, e para a gente começar a organizar a nossa vida. E isso passa e perpassa, vamos dizer assim, por essa análise de comportamento, que parece que cada vez mais é mais grave. Cada vez mais a gente tem que tomar mais cuidado de como a gente vai levar a nossa própria vida, né? Parece que a responsabilidade aumenta, ou seja, o planeta está evoluindo e naturalmente convidando a gente para evoluir junto com ele, né? Enfim. Bom, eu gostaria que nós fizéssemos agora essa prece que eu chamo de prece pública. E por conta do frio, que a gente faça uma prece pelas pessoas que estão em situação de risco, as pessoas que moram na rua, para as pessoas que estão à margem da sociedade de um modo geral, né? Tem gente que, por exemplo, tem muita gente que não tem coberta para passar por esse frio. Até tem coberta, obviamente, né? Mas não se agasalha direito, e aí fica doente, não come direito, aí fica doente porque não come direito, porque, enfim. Então vamos fazer uma prece para esse tipo de pessoa, né? Que essa daí não tem, na maioria das vezes não tem a quem recorrer. Então vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, através da força espiritual e moral que vocês carregam consigo, possam ajudar e orientar trabalhos para que os nossos irmãos que sofrem com esse clima mais frio, que é uma bênção da natureza, mas que para eles torna-se um desafio ainda maior. Às vezes faltando um alimento, às vezes faltando um agasalho, às vezes faltando um abrigo. Nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam ajudá-los, dando-lhes o calor necessário, provendo o alimento
e que nós possamos ser instrumentos desta dádiva também em nosso momento de prece, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. O frio tá aumentando, olha meu rosto como tá ficando, ó. Tá bem frio aqui em Bragança. Eu já liguei o aquecedor aqui, mas é um frio dolorido, viu? Bom, nós estamos lendo aqui em sequência, então nós estamos aqui na página 79 agora, Serenidade. Cabe distinguir que a palavra serenidade vem de uma abundância de virtudes vividas pelo santo, ou seja, aquele que se santifica pela vivência de todas as qualidades ordenadas por Jesus no Evangelho. Serenidade de consciência existe quando o ser humano ou espiritual conquistou o celeiro do amor, e quando esse amor faz parte integrante da inteligência. O espírito dotado da mansuetude permanente conheceu a verdade e por ela foi libertado dos alinhavos da ignorância, predispondo o coração a grandes voos dentro do reino da mente, com integração plena em todos os sentimentos de fraternidade. É nosso dever buscar a brandura em todos os trabalhos empreendidos por nós e remover os entulhos que nos dificultam a conquista da equidade. Como é agradável conversar com pessoas serenas, repletas de confiança em Deus e no que nos dizem, seguras das suas determinações, sem violentar consciências, mas expondo caminhos valorosos para os que buscam a luz. Como é interessante estar em companhia de irmãos que se mostram inalteráveis diante de todos os assuntos, mesmo de problemas cruciantes, porque a humanidade passa e que eles por vezes provam em seus caminhos sem perderem o prazer de ajudar com os valores espirituais do coração. Meu filho, a serenidade é um talento que cresce na área dos sentimentos e que assegura outro tanto de virtudes inumeráveis a despertarem como soldados valentes na legião do bem. A suavidade no falar ajuda na aquisição de um ambiente imperturbável em torno daquele que fala e que agrada a quem ouve e que certamente é transmitido aos que não puderam ouvir. Ela é vida que irradia, vida sem cessar. E se todas as qualidades nobres vêm de Deus, pelos canais dos nossos esforços, pedimos ao Senhor que nos ajude a conquistá-los. Comecemos hoje, porque ao bom trabalhador não é negado o seu salário. O espírito desconhece os seus próprios valores. Esse é um mundo cheio de talentos espirituais capazes de iluminar toda a constelação da consciência. Para tanto, temos de sofrer várias cirurgias morais, e o especialista nessa arte de operar sem que encontremos outro para se lhe igualar, somos nós mesmos. Ser médico, ser médico da tua própria conduta. Ser mestre das tuas próprias necessidades. Ser tutor de ti mesmo.
abre os braços para a eternidade e diz: graças a Deus estou livre, porque conheci a mim mesmo. A bonança de conhecimentos vem da libertação de todas as ignorâncias que antes empanavam todas as nossas qualidades espirituais. Devemos compreender o valor da posição dos outros ante as nossas e o respeito a todas as criaturas nos seus devidos procedimentos. Nós recebemos o que doamos e refletimos naquilo que somos. Se alguém te fere com uma simples palavra, ainda não ficaste livre da enfermidade do orgulho e da vaidade, do egoísmo e da vingança. Aprende a discernir o que vem por trás das ofensas e as lições que poderás receber delas. Se bem compreendidas, é Deus que se faz presente, o mais visível em teu coração. Mas vejam, eu gostaria de comentar com isso, né? Que eu vivo de uma maneira ou de outra falando isso para vocês e falando para mim também, né? A gente precisa o tempo inteiro se pesquisar, né? O tempo inteiro a gente precisa se perguntar se a gente está bem, o que é que nos faz bem, né? Talvez mudar a rota da nossa vida, talvez encontrar um caminho diferente. Talvez tentar resolver coisas simples do dia a dia, talvez seja um começo, né? Ah, mas poxa, isso aqui me incomoda, tá? Preciso mudar isso. Então é um jeito de começar. E daqui a pouco a gente vai mudando, a vida vai mudando, vai trazendo novos desafios e a gente vai se adaptando, mas sempre de uma maneira que não te escravize, né? Que não tire a sua paz. Hoje, por exemplo, a gente vê uma pessoa ter um emprego, às vezes a pessoa tem um bom emprego, ela ganha um bom dinheiro, mas ela quer ganhar muito mais, porque ela não se controla às vezes no cartão de crédito. Ela compra um monte de coisa que ela não precisa, por exemplo, e aí ela tem que pagar esse cartão de crédito, e aí ela precisa continuar trabalhando loucamente nisso, e nisso ela nunca tem paz, né? Aí eventualmente ela joga um monte de coisa fora, porque comprou um monte de coisa que ou que não tinha qualidade, ou que não serviu, ou que não fez sentido, né? E aí isso obviamente corrobora para que ela não tenha paz, né? Por exemplo, isso é um exemplo. Isso é só um exemplo, mas tem milhares deles, né, no nosso dia a dia. E a gente precisa avaliar o que será que eu poderia fazer para melhorar a minha vida, né? Esse é um raciocínio que não pode significar apenas dinheiro. Melhorar a vida não significa ganhar dinheiro. Dinheiro faz parte, óbvio, você tem que ter algum dinheiro, né? Mas obviamente a gente precisa saber dosar a quantidade de trabalho, a quantidade do... Porque assim, uma coisa é fato, a coisa mais cara que você tem, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Se você vende o seu tempo muito barato, ou seja, se você entrega a sua vida, se entrega o seu tempo útil para uma empresa, todo ele, quanto isso deveria custar, né? Então a gente precisa começar a refletir sobre que a gente precisa ter calma, isso é o mais importante. Afinal de contas a gente está só de passagem, daqui a pouco você vai morrer, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Essa, aliás, é a única certeza que nós temos. Não existe nenhum ser humano que tenha mais de 170 anos. Uma hora você vai morrer, né? E aí você está preparando o que para o futuro? Nada. Ou seja, está perdendo seu tempo aqui, né? É isso que está fazendo, né? E eu não estou criticando com isso, mas estou falando de um modo geral, né? Vocês estão entendendo? De um modo geral, para a gente refletir, né?
Será que não seria mais legal, em vez de trabalhar mais um dia por semana, eu ter um pouquinho mais de paz? Ou seja, trabalhar menos um dia na semana? Porque eu consigo entender que eu posso fazer umas economias, por exemplo, se o desafio for monetário, econômico, né? Posso fazer as economias e gastar menos no cartão. Eu posso, por exemplo, sei lá, ir tirando as coisas que te fazem mal na medida do possível, ressignificando essas coisas. Porque às vezes a gente tem desafio de pessoas na nossa vida, né? Que a gente precisa conviver com elas. Às vezes a gente precisa cessar uma relação. Às vezes a gente precisa, né? Enfim, cada um sabe exatamente, como diz aqui na leitura, né? O melhor médico para avaliar isso é você mesmo. Não tem jeito. Esse trabalho é um trabalho seu, né? Enfim, vamos fazer uma prece agora por nós mesmos, tá? E aí cada um pensa naquilo enquanto a gente faz o Pai Nosso. Cada um pensa nos seus desafios, nas suas necessidades, tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Eu peço humildemente que vós, os bons espíritos, possam lançar seus abraços de amor a todos os nossos irmãos e que esses abraços possam sanear algumas das dificuldades dos nossos irmãos, porque vós, os bons espíritos, sabem exatamente o que deve ser resolvido, o que deve ser encaminhado, o que cada coisa deve estar em qual lugar, para que tudo, com harmonia e paz, possa conduzir-nos, sem que necessariamente vocês tenham que enfrentar a prova por nós. Abençoa os nossos irmãos, dando a eles paz, tranquilidade, muito amor, e que eles possam também fazer o seu trabalho, refletindo calmamente sobre seus desafios, e que eles possam vencê-los. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Transcendência. O amor é o poder que nos permite transcender todas as nossas limitações. Nosso trabalho é remover tudo aquilo que nos impede de manifestar esse poder. Nosso desafio é remover as capas temporárias formadas pelo karma. Capas que fecham nosso coração e restringem nossa capacidade de amar. Somente um coração aberto pode colocar o amor em movimento, e somente quando o amor está em movimento, ou seja, quando ele está sendo compartilhado com todos, a ascensão é possível. Portanto, nosso maior desafio é sustentar o coração aberto em todas as situações da vida. Não tem o que dizer, né? Tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte, isso é para terminar a prece hoje.
Reflitam sobre ela. As maiores vitórias não têm testemunhas. Eu acho que não sei da fonte exata, mas acho que quem disse isso foi o Emmanuel, tá? O guia espiritual, um dos guias espirituais do Chico Xavier. As maiores vitórias não têm testemunhas, porque essas são as vitórias pessoais de você sobre você mesmo. Então que a gente possa refletir sobre isso e encontrar um caminho, né, saudável para nossa ascensão e para manter o nosso coração aberto, apesar de tudo. Tá certo? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Que a gente tenha uma ótima semana aí, que vai começar, tá começando hoje. Cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor, cheia de tranquilidade, cheia de realização e cheia de prosperidade. Tá certo? Que Jesus abençoe a todos nós, ilumine nossos caminhos. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.